Aqui é o Will aqui, e hoje nós vamos falar aqui sobre Bailarina do Universo de John Wick, o que é um título de filme bem esquisito, para ser sincero. E aí, este filme é de 2025 e dirigido pelo Len Wiseman. Len Wiseman, sim, o cara do Anjos da Noite, sim, o cara principal do Anjos da Noite, aí, o diretor principal dos filmes do Anjos da Noite. E também aí agora do Bailarina. E isso é impressionante, assim, o fato de já ter dirigido uma série de filmes de ação com uma protagonista feminina, né, no caso do Anjo da Noite. Mas a gente vai falar aqui desse filme, mas antes disso eu peço pra você aqui dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Então isso aí, vamos lá. Se você quiser saber mais sobre outros trabalhos do Len Wiseman, eu peço pra você ver minhas críticas, minha série de vídeos aí sobre os filmes do Anjos da Noite. Esses vídeos aqui já são razoavelmente antigos, eu já não tenho recursos até hoje assim para melhorar aqui a imagem da câmera e tudo mais. Mas ali eu acho que ainda é interessante dar uma olhada ali para ver os outros filmes do Len Wiseman. E bom, o que a gente tem aqui com o Bailarina? A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre Bailarina é sobre esse título, Bailarina do Universo de John Wick. Isso é um problema. Eu já venho comentando nos vídeos de John Wick de que o universo do John Wick, o universo continental, eu vou chamar ele assim, que eu acho que é mais interessante. Ele faz muita coisa em torno do próprio John Wick, em torno da própria mitologia do personagem especificamente. Então, quando você precisa que outros personagens brilhem, o John Wick ofusca muito eles. Isso é problemático. Outra coisa aqui que acontece com Bailarina, e aí não, eu já vou falar mais sobre isso, na verdade não sobre isso exatamente, mas eu vou falar mais sobre o filme, né? Infelizmente esse filme, assim, ele não teve tanto um sucesso estrondoso quanto os outros John Wicks, né? E isso é devido a um certo preconceito que as pessoas podem ter com filmes femininos, provavelmente com protagonistas femininas, né? Até porque esse filme é muito bom, embora tenha outros filmes que sejam ruins, né? Mas esse filme, no caso, é fantástico, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Então a protagonista, e isso eu acho... Tudo bem, esse filme é em inglês, né? Então, né, é um filme de língua inglesa, então... pra eles isso não significa nada, mas o fato de que esse é o nome da atriz, esse é um filme do universo de John Wick, é engraçado. Porque o nome dela é Ana de Armas. Ana de Armas faz a Eve no John Wick. Ana de Armas, no John Wick. Beleza? Né? Bom, tudo bem. Então, partindo daí, qual que é o enredo aqui, né? E os atores aqui são os mesmos, assim, com exceção do Norman Reedus e do Gabriel Byrne, que são introduzidos aqui nesse filme. O resto dos atores são atores pormenores ali e os atores já que a gente já conhece dos filmes do John Wick. Então, qual que é o enredo aqui? A Eve, a gente começa vendo o enredo de uns 20 anos antes, de muito tempo antes do início do filme, e do início mesmo, assim, da história. A Eve, ela é uma criança que é filha de um assassino que faz parte de um dos clãs aí de assassinos. Só que ele é um clã fora ali da cúpula, é um clã ali que não respeita nenhuma ordem, digamos assim. E, bom, esse clã aí de assassinos, ele não permite que ninguém saia dele. E não só isso, eles têm meio que uma devoção, um assassinato. Eles são um pessoal bem cabuloso, assim. Só que com uma mitologia pouco definida. E qual que é a parada daí, a partir daí? Então tem esse culto de morte ali. E o pai da Eve, ele tenta escapar deles. Só que eles vão atrás dele, conseguem capturá-lo. E ele morre lutando contra eles. A Eve escapa, né, que é interpretada ali pela Ana de Armas, e ao escapar ela acaba cruzando com o Winston, e o Winston acaba deixando ela aos cuidados de Roma Ruska, né, que é também o local que treinou o John Wick, né? Então a gente vê ali o início também da carreira da Eve, né? A Eve se torna uma bailarina e a gente descobre qual que é o serviço delas, porque a gente não conhece muito quais são os postos dentro do mundo de John Wick. E a gente inclusive só conhece o clã de Roma Ruska vagamente por causa do próprio John Wick, né?
Então aqui a gente descobre que as bailarinas seriam basicamente agentes de segurança. Você não contrata necessariamente elas para fazer assassinatos, embora elas sejam profissionais nisso, para fazer trabalhos de segurança, segurando um alvo, né, impedindo que alguém seja morto. Então é basicamente isso que elas fazem. Não é sempre, né? Elas também podem fazer trabalho de assassinato, mas esse é um dos serviços aí das bailarinas, né? Elas são treinadas ali pela diretora do teatro, né? Que a gente vê lá nos filmes do John Wick, né? No John Wick 3, e, se eu não me engano ela aparece no John Wick 4, no John Wick 4 eu não me lembro se ela aparece, mas ela aparece aqui novamente, é um personagem muito interessante que aí eu gostaria de saber mais sobre ela e sobre a Roma Rusca e tudo mais. E bom, a gente vai falar então um pouco do roteiro, né? Lembrando que roteiro é como você conta a história e o enredo é o que a história é, né? E muito bem, o que a gente tem aqui? A gente tem então esse passado, a gente tem um momento do filme que se passa, a maior parte do filme aparentemente se passa entre John Wick 3 e John Wick 4. Eu não reparei se o John Wick tá ou não sem o dedo, mas a impressão que dá é que é isso, porque uma das cenas do filme em que o John Wick conhece a Eve é quando ele tá indo em Roma Rusca no John Wick 3. Então tem esse lance aí, né? Quando ele tá passando por lá. E, bom, a gente vai aí pra algumas coisas aí. O que esse roteiro aqui tem, primeiro assim, de qualidades e de problemas, né? De qualidades você acredita que a Eve realmente é muito forte, você acredita em todas as habilidades que ela tem, porque você vê o quanto o treinamento é duro, você vê o quanto o treinamento das bailarinas é duro, inclusive no próprio John Wick 3. Então a gente tem já um passado sobre isso, a gente tem mais uma noção ali de como que as coisas são construídas para essas assassinas chegarem no nível da Eve, né? A Eve, digamos, é parecido com a Halle Berry no sentido de level de poder, assim, no mundo de John Wick, né? Level A, digamos assim, o John Wick seria level S, S plus, né? Digamos assim, né? Então, assim, ela é uma assassina de nível altíssimo e você vê o quanto que ela treina para chegar nesse nível, né? Então você acredita muito nisso. Além disso, você vê também, né, como ela também se ferra pra vencer certos adversários e tudo mais. Então as coisas não vêm fácil. Então ela é uma personagem que você consegue acreditar nela, na verdade, que ela quer transmitir muito facilmente. Agora, né, a gente tem outras questões aí que eu acho que isso é um pouco mais complicado, né? Esse clã que foi criado ali, que tem um chanceler, que basicamente comanda esse clã, que é mais ou menos um culto ali, um culto do mundo dos assassinos, ele não faz muito sentido naquele contexto, sabe? Porque assim, você imagina que eles teriam pelo menos citado esse clã durante os filmes do John Wick. É muito estranho eles terem simplesmente spawnado aqui no filme da bailarina. E eles, pra mim, são a minha única crítica assim, maior à questão de construção de roteiro por causa disso, né? É claro, tem uma outra reclamação secundária, né? Mas eu acho que essa é a minha principal assim, reclamação no roteiro de bailarina. Que parece que é uma entidade, esse grupo parece uma entidade que saiu do nada, que não obedece às leis da cúpula e ao mesmo tempo não sofre nenhuma consequência. Tudo bem, eles têm um clã razoavelmente grande, mas eles não são tão numerosos assim, a ponto da cúpula ter algum receio sobre eles, né? Como o próprio Winston diz que eles têm algum receio sobre. Não tem sentido eles terem algum receio, eles não são tão poderosos, tão invencíveis assim. O John Wick sozinho, se ele quiser mesmo, ele consegue terminar todos, então... E tudo bem, o John Wick é o cara mais overpowered daí, mas ainda assim... Outros assassinos de alto nível conseguiriam exterminar todos eles se quisessem, né? O Kane conseguiria, por exemplo, entende? Então... É muito esquisito que esse clã sequer seja permitido de existir nesse mundo, ainda mais nessa altura do campeonato. Tudo bem, né? Mas tem um outro detalhe aqui que, bom, por um lado eu acho legal, por um lado eu acho ruim, assim. A Eve, ela parece que não segue o conselho de ninguém. E nesse ponto até que é bacana no sentido de que ela faz o que ela quer, ela faz o que ela pensa, o que ela sente que é necessário naquele momento, né? Inclusive o próprio John Wick também faz isso em vários momentos. Só que eventualmente durante o filme eu tenho a impressão que ela não só não segue o que estão pedindo, mas geralmente faz umas escolhas meio estranhas assim, de querer confrontar os caras, confrontar esse clã aí sem planejamento. Parece que ela vai muito na louca, assim, muito na sorte, sabe, mais sorte do que juízo. Então isso é meio esquisito eles jogarem pra esse lado. Mas beleza, né? São coisas que acontecem. A ação do filme é simplesmente maravilhosa, como
todos os filmes do John Wick. Inclusive, eu tenho que dizer uma outra coisa aqui, né? Essa ação, assim, além de ser incrível, assim, cara, ela realmente detona como uma John Wick, de uma personagem que pode ser uma protagonista de uma série de filmes muito facilmente. É que o que eu acho mais impressionante é o fato de ser o Leon Wiseman fazendo isso, porque ele fez Anjos da Noite. E durante as reviews do Anjos da Noite eu digo, entre outras coisas, de que tem alguns cortes ali que escondem certas cenas, mas, cara, as cenas de ação são bacanas. E esse filme aqui prova que esse cara consegue fazer cenas de ação incríveis, fazendo assim no estilo de John Wick, e é impressionante. E outra coisa que é legal aqui dessa ação, que isso entra um pouco nessa direção também, é o fato de que esse cara aí, ele é o primeiro tirando a série do Continental, mas o primeiro num filme a fazer um filme do universo do John Wick que não seja o Chad Stahelski, né? Então isso é bem interessante. E aí a gente passa aí para uns diálogos do filme que, como eu falei, são um pouco entruncados. O fato desse clã aí não obedecer às regras do Continental é muito estranho. É um clã muito estranho de existir nesse mundo. Então, assim, essa construção de universo e os diálogos nem sempre são os mais bacanas. Eu acho o chanceler um cara meio imbecil, na verdade, meio burro. É um vilão meio esquisito, meio psicótico e tudo mais. Tudo bem, é um culto bizarro, mas ainda assim né, não acho legal. E aí a gente vai aí, a fotografia agora, finalmente, né, total neon, roxo e tudo mais. É claro que tem outros momentos, né, aí no filme, mas tudo dá pra ver visualmente, realmente tá no universo do John Wick muito facilmente. Você olha e você, pá, é o universo do John Wick muito fácil. A música continua intensa, incrível, eletrônica, etc, como nos outros filmes do John Wick, né, continua sendo, assim, topo de linha. O som continua sendo magnífico, assim como os efeitos aí de tiros, etc. Então eu recomendo muito que você assista Bailarina, cara. Cara, vai lá e assiste Bailarina para dar um apoio aí, comenta coisas aí em redes sociais dos produtores de John Wick para ver se sai logo John Wick 5 ou pelo menos a prequel da Missão Impossível dele, ou qualquer coisa do tipo, assim. Porque, cara, é embaçado o quanto eu gosto dessa série, assim. 5 filmes e uma minissérie não são suficientes, eu quero ver mais coisas do universo do John Wick. Mas beleza, né? Então minha nota pra Bailarina é um 9 de 10. Por que não é 10? Bom, eu falei, esse clã, ele saiu muito do nada. O fato de a cúpula não fazer nada sobre eles é uma contravenção do roteiro que é muito, muito nada a ver. Sinceramente, eu acho bem esquisito essa decisão. E, de novo, tem algumas decisões ou outras da personagem que eu acho esquisito, mas não é nada muito grave. O que eu acho pior é essa questão do clã mesmo, que deixou o roteiro confuso, deixou aquele mundo mais confuso, né? De resto, cara, é basicamente perfeito. Claro, o chanceler também é uma porcaria, mas, cara, o resto é basicamente, nossa, é impressionante. Então é isso aí. Comenta aí o que você acha de Bailarina, do universo de John Wick, né? É claro, e também eu peço a você se inscrever, olhar nos links na descrição ali. Se você quiser me apoiar no Apoia-se, eu agradeço demais, porque as coisas estão realmente muito difíceis e quase impossíveis. Então é isso aí, eu tenho vários projetos ali muito interessantes. Valeu e até mais!